Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre o jogo de hoje, mas logo mais, né, às 21h30. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou destacar esse jogo, Fluminense e Vasco estão pagando uma odd de 1,88 para a vitória do Fluminense, 3,54 no empate, 3,79 na vitória do Vasco. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Fez o cadastro, você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idades. Bom, vamos falar do Vasco que joga hoje o Campeonato Carioca às 21h30, né? De volta aos trabalhos. Vasco e Fluminense, Vasco mando é do Fluminense, o jogo no Maracanã. O Fluminense é primeiro colocado com 17 pontos, o Vasco é quarto com 12 pontos. É o melhor ataque da competição, o Fluminense com 14 gols, contra o Vasco tem um ataque que fez 10 gols no Campeonato Carioca. Mas é laboratório, jogou com o time reserva, o Fluminense jogou mais com o time titular. Acho que a primeira ou a segunda partida deve ter jogado com o time reserva, porque os caras ainda estavam de férias. É a mesma coisa do Vasco, mesma coisa do Flamengo que viajou. O Botafogo, não sei se o Botafogo chegou a viajar para a pré-temporada, acho que não, né? O Botafogo acho que acabou jogando com o time titular, enfim. O Vasco fez 10 gols, o Fluminense fez 14. O Fluminense tem o melhor ataque da competição, pega o Vasco que tem uma das melhores defesas do campeonato, se você levar em consideração, jogando com o time titular, né? O Flamengo tomou só um gol no campeonato, tem a melhor defesa, mas o Vasco com o time titular não tomou gols, e jogando com 3 zagueiros não perdeu. Então, a gente tem sim um duelo de ataque, de sistema ofensivo do Fluminense que é forte, contra o sistema defensivo do Vasco com o técnico Ramon, que é forte. Só tem algumas peculiaridades que eu vou falar agora, depois da escalação, principalmente com relação ao clássico contra o Flamengo, que é diferente, né? O Vasco jogou nas costas do lateral, é o Wellington, acho que é o Wellington, Wesley, ali que é um jogador que joga muito avançado, que é lateral direito do Flamengo. Agora contra o Fluminense vai ser o contrário, a gente tem que jogar nas costas do Marcelo. Eu falei isso lá no jogo do Campeonato Brasileiro e a gente meteu 4-2 no Fluminense do Campeonato Brasileiro, explorando as deficiências ali no setor esquerdo do Marcelo. Por isso que eu acho que essa escalação ela deveria ser diferente do time provável. A provável escalação do Fluminense vem com o Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e o Marcelo. O caminho das pedras é por aí. André, Martinelli e Ganso, Keno, John Ares e Cano. Esse é o provável time do Fluminense. Já no Vasco a gente tem Léo Jardim, PH, que é o Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Piton. Você vai ver sempre essa linha de 5 postada defensivamente, embora esses jogadores, os laterais, eles tenham liberdade para atacar, mas defensivamente o Vasco é armado com uma linha de 5 e 2 volantes, tem o Zé Gabriel e o Galdamez. No meio de campo o Payet e no ataque o David com o Verratti. É impressionante ver o Ramon Dias escalar o David, parece que é uma coisa que é forçada, né? Então tá aí a provável escalação do Vasco. Eu mudaria por quê? Porque, como eu falei, no jogo contra o Flamengo, eles estudaram que o caminho era nas costas do lateral Wesley, que é um jogador que sobe muito, acho que é o Wesley, que é lateral direito. Já contra o Fluminense, o caminho é nas costas do lateral Marcelo, que é lateral esquerdo. Então eu não entraria com o David, eu entraria com o Adson do lado direito. Porque você joga o Payet pode fazer esse meio caindo para o lado esquerdo, junto com o Piton. Do lado direito você teria o Paulo Henrique com
o Adson mais avançado, jogando nas costas do Marcelo. Acho que esse seria um caminho. E sobre o clássico, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse aqui no jogo contra o Fluminense, contra o Flamengo. Tinha muita gente dizendo que o Vasco ia ser goleado pro Flamengo. Eu falei, dá para ganhar, dá para vencer. E eu falei os motivos pelo qual eu acreditava que dava para ter um resultado positivo contra o Flamengo. Eu vou trazer os motivos pelo qual eu acredito num resultado positivo contra o Fluminense. Significa dizer que a gente vai vencer? Não, pode ser que a gente perca, pode ser que a gente tome uma goleada do Fluminense, mas algumas coisas eu levo em consideração. O Fluminense é um time que não é tão jovem, é um time mais experiente, né? Cano, Ganso, lá o próprio Renato Augusto, que vai ser banco. Se ele coloca os dois no meio de campo, ele tem um problema, que é o mesmo problema que o Fluminense tinha quando tinha... Acho que o Nenê jogou no Fluminense, acho que era o Nenê e Ganso, né? Não cabia os dois, antes de vir pro Vasco era o Nenê. É o mesmo problema com o Renato Augusto. Não são dois jogadores jovens, perde intensidade e marcação no meio de campo quando você tem os dois no meio. Então, por isso, ele deve optar só por um, pelo Ganso, né? Então, dá sim pra gente ganhar do Fluminense, ou ter um resultado positivo contra o Fluminense, porque a gente tem um sistema defensivo bom, porque a gente tem um técnico que sabe jogar, movimentar as peças do xadrez. Torço para que ele esteja num dia bom como ele esteve contra o Flamengo. O problema é o nosso setor de ataque. A gente vai depender muito do Payet e do Verratti. É isso. E talvez o Adson ou o David, que eu falei aqui, que é um dos dois que deve entrar. Então, acredito que sim, embora a gente saiba que no papel, tecnicamente, o time do Fluminense é melhor, é mais qualificado que o do Vasco. Não à toa foi campeão da Libertadores e está remontando o time para brigar por título, enquanto a gente está montando o time pensando em vender jogadores. É isso. Essa é a minha opinião a respeito do jogo de hoje. Transmissão na Band, TV aberta, canal fechado Band Esporte, no YouTube Guate. Acho que é canal Guate. Acho que é isso. No YouTube. Porque o Vasco não é mandante, quando o Vasco é mandante, aí passa no SBT e na Cazé TV. Tá? A torcida do Fluminense espalhou provocações à torcida do Vasco ou ao Vasco no setor norte do Maracanã, que é o setor onde o Vasco vai ficar, na sede do Calabouço, que é a sede do Vasco, cartazes, faixas, zoando o Vasco, dizendo que o Vasco é o rei da Série B, enfim, o time que jogou Série B. Eu não entendo esse tipo de provocação da torcida do Fluminense, se o Fluminense é o único dos grandes do Rio, ou dos grandes do futebol brasileiro, que jogou uma Série C. O Fluminense caiu para a Série C jogando contra o ABC de Natal lá, né? Um jogo onde o juiz era aquele PC, né? Paulo César de Oliveira, que hoje é funcionário da Globo, que deu um gol para o Fluminense que não existiu, a bola não entrou, tentando ajudar o Fluminense. Mesmo assim a partida terminou 1-1, Branco foi expulso e no final o presidente do Fluminense e o Branco falaram que o Fluminense não podia jogar uma Série C, que não iria jogar uma Série C, porque o Fluminense é um time grande, tinha muitos torcedores, e que isso não iria acontecer, mas o Fluminense jogou a Série C, foi campeão da Série C em 99, e só não disputou a Série B em 2000, porque o Eurico fez ali a Copa João Avelange e trouxe o Fluminense para disputar a competição nacional. Então, assim, o Fluminense ainda não pagou a Série B por causa do Eurico Miranda, que era presidente ou vice-presidente do Vasco. Então tá aí os torcedores do Fluminense tentando provocar o Vasco, mas com moral absolutamente nenhuma. Se quiser falar de título, não ganha do Vasco também. O Vasco tem 3 títulos sul-americanos, ganharam uma Libertadores agora. Vivem um bom momento, um melhor momento, isso aí é fato. Tem um melhor time, tem mais qualidade, é fato. Agora, torcida não tem igual, títulos não tem igual. O Vasco campeão sul-americano, Libertadores e da Mercosul, disputou 2 mundiais, enfim, não tem como comparar, né? Agora, o momento do Fluminense é melhor que o do Vasco, isso é fato. E nos últimos 2 jogos, uma vitória e um empate para o Vasco. Fluminense que não vence clássico há 8 jogos, vai incomodado com esse jejum, tentando quebrar hoje contra o Vasco. Bom, para finalizar, vou trazer aqui uma informação sobre a Copa do Brasil. O Vasco joga contra o Marcílio Dias no dia 27/2, lá no estádio Hercílio Luz. Sabe o que acontece? Os times, quando vai rolar o sorteio da Copa do Brasil, ficam loucos para pegar times com torcida, times grandes, como o Vasco. Por quê? Porque pinta a oferta, como foi o trem, né?
milionária para eles venderem mando de campo. Então o Marcílio Dias comemorou o fato do Vasco ser o time sorteado para jogar contra eles. Recebeu proposta de venda de mando de campo, grana pra caramba, só que dois motivos fizeram o Marcílio Dias desistir ou não abraçar essa possibilidade de vender o mando de campo. A primeira é que sabe que o Vasco é um time engajado, tem uma torcida apaixonada, então eles meteram ingresso caríssimo, um absurdo que estão cobrando de ingresso para esse jogo da Copa do Brasil. R$350 a inteira, né, na descoberta, a área coberta, R$550. Esse é o ingresso para o estádio, tem capacidade para 6 mil lugares, eles sabem que vai lotar. Então eles querem ganhar dinheiro vendendo ingresso para a torcida do Vasco, sem vender o mando de campo, e com a possibilidade de se classificar. Eles estão bem no campeonato que eles estão disputando estadual, e vê o Vasco oscilando com um monte de problema, principalmente no meio de campo. Então eles veem a possibilidade de faturar com venda de ingresso e com uma classificação. Por isso o Marcílio Dias não vendeu o mando de campo, por isso os ingressos estão um absurdo, tá? Tá aí muito vascaíno revoltado com o valor que está sendo cobrado de ingresso. Mais informação, falei do Pedro Henrique, que a 777 não quis contratar, e falei que ele ia para o Cruzeiro, não, ele foi para o Corinthians. O Corinthians está fechando a contratação do Pedro Henrique por 5 milhões de reais. Muita gente vai pagar 10 milhões nesse... Cara, o problema é jogar com David e Serginho, né? Se tivesse um outro melhor, lógico que eu não queria o Pedro Henrique. 5 milhões só. Sabe quanto que o Vasco vai pagar pro David, que era do Internacional também? Com os salários, 8 milhões de reais. E se o David jogar 60% dos jogos, o Vasco vai ter que pagar, tá em contrato, né, 15 milhões de reais pela contratação do grande David. Mas tem vascaíno feliz, porque o Pedro Henrique é jogador para vir pro Vasco, não. Vamos então de David, né? Eu fico impressionado. É óbvio que se tivesse um jogador melhor, eu estaria comemorando ou torcendo para que fechasse. Mas dentro do que a gente tem, o Pedro Henrique para sobrar aí nesse ataque do Vasco com os jogadores que a gente tem, não o que você imaginaria que a gente deveria ter, tá? Então tá aí, mais tarde eu volto, tomara com a vitória do Vasco contra o Fluminense hoje. Vou deixar o vídeo da Série C lá no Instagram, @vascaínocerrado, vai lá curtir, porque você vai ver o dia que o Fluminense caiu para a Série C e que teve a ajuda do Paulo César de Oliveira, e mesmo assim eles sucumbiram no Campeonato Brasileiro de 1998. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.